Boa noite, eu sou o Pedro. Boa noite, eu sou a Lara. A gente está no quarto período de Ciências Biológicas na unidade de UBA, na UENG, e esse é um trabalho para a disciplina de Geologia com a professora Michele. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a deriva continental e a coincidência de fósseis de fauna e flora em vários continentes. A deriva continental, ela foi uma hipótese elaborada por Alfred Wegener no início do século XX, em conjunto com a hipótese da tectônica de placas. E apesar de terem sido duramente criticados na época que o meteorologista escreveu essas hipóteses, ambas têm, com o tempo e com muito estudo nas áreas, elas chegaram ao cunho de teorias. E ao contrário do que o senso comum acha, teoria é algo já comprovado pela ciência. Sendo assim, elas foram aceitas pela grande maioria da comunidade científica. Essas teorias elas abordam a questão de que os continentes estão em movimento. E isso há muitos anos atrás, aproximadamente uns 225 milhões de anos. E nesse tempo aí a gente tinha a Pangeia, que era um supercontinente contendo toda a massa de terra que existia no planeta. Depois a Laurásia e a Gondwana, que foi aproximadamente 200 milhões de anos atrás, no qual eram duas massas de terra que existiam e agora a gente tem os continentes que a gente conhece, que é a América, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e fora os dois polos, o Polo Norte e o Polo Sul. E a deriva continental, ela se dá pelo movimento das placas tectônicas. E essas placas elas ficam meio que na crosta terrestre, e essa crosta está por cima do manto, que é basicamente composto por rocha fundida, e elas se deslocam por conta do magnetismo interior da Terra. Aí vocês podem ver aí no slide as placas, as principais placas que a gente tem, né? E a gente está aí na placa sul-americana, consegue ver o Brasil. E essa teoria explica como foi formado várias coisas que a gente vê hoje, como por exemplo as montanhas, que a gente colocou aí no slide, os vulcões, os terremotos e outros fenômenos geológicos. A Pangeia, como a Lara comentou, era um supercontinente, né? E ele era rodeado por também um superoceano, que era denominado Pantalassa. E é válido falar que daqui muitos e muitos e muitos milhões de anos é possível e muito plausível que os continentes vão se juntar novamente. Assim a gente consegue, vai formar um novo supercontinente, né? Quem sabe aí a gente não vai ter uma nova Pangeia. E uma das grandes observações feitas pelo Wegener, não só ele, mas também pelo Francis Bacon, em 1620, foi sobre a costa atlântica da América do Sul e da África, que pelo formato ela se completa, como vocês podem observar aí. Mas não só isso, foram feitos estudos com os solos desses continentes e esses estudos constataram que sim, eles possuíam componentes iguais ou muito parecidos, não só semelhanças geológicas, mas também de fósseis de uma mesma família ou gênero de animais e plantas encontrados em ambos os continentes. Aí a gente tem as plantas da família Rapatácea e os dinossauros da família Spinosauridae, como exemplo, né? Aí já dando um spoiler do que do que vai vir por aí, a gente tem o Oxalaia quilombensis, que é um bicho brasileiro, que olha que bicho maravilhoso. Esse aí é do Brasil, é nosso. E a gente tem o Spinosaurus aegyptacus, que é um bicho da África e também muito maravilhoso, um espinosaurídeo também. E são um dos exemplos que a gente tem hoje em dia sobre esses fósseis encontrados em mais de um continente. E esses exemplos que a gente deu aqui, eles são da América e da África, que ocorriam nos dois continentes. Mas isso também ocorre em todos os outros continentes. Todos os outros continentes também tinham essa questão da coincidência dos fósseis. E vale lembrar que isso é um processo muito demorado, essa questão da divisão dos continentes. Acontece durante milhões e milhões de anos. Aí a gente vai fazer agora um breve teatrinho para apresentar a deriva continental para vocês. Há muitos milhões de anos atrás, o continente era somente um, a Pangeia. Porém, com o passar dos tempos, ela foi se afastando até chegar nos continentes que nós conhecemos hoje. O nosso, que é a América, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania. Na parte em que hoje é a costa da América do Sul
e à costa da África viviam várias famílias de dinossauros, e uma delas eram os espinosaurídeos. E, durante um belo dia, Oxalá quilombenses e Espinossauro aegyptacus estavam conversando. E aí, espinossauro, beleza? E aí, Oxalá, eu tô jóia, e você? Eu também tô jóia. Você ficou sabendo que estão dizendo por aí que tá rolando uns tremores na Terra? Menina, me falaram, mas eu nem tô acreditando nisso. Esse povo gosta de inventar as coisas. O que Oxalá e Espinossauro não sabiam é que esses rumores eram verdadeiros. Os continentes estavam se separando. E o mais triste era que a família deles iria se separar. Ô espinossauro, se começar a falar, pode ser que tenha um pouco de verdade. É melhor a gente se cuidar. Pensando bem, é verdade mesmo. Como dizem por aí, né? É melhor prevenir do que remediar. Ué, você sentiu isso? Ai, meu Darwin, eu senti sim. Não é que estavam certos? Eita, olha aquela rachadura ali no chão. Aonde? Bem ali do nosso lado. Acho melhor a gente cada um pra sua casa. Tudo bem, depois a gente se fala mais. Tá joia. Infelizmente, aquela foi a última vez em que Oxalaia e Espinossauro se encontraram de tão perto. O continente, que era somente um, começou a se dividir e separou eles. Oxalaia, cadê você? Oi, espinossauro, estou aqui. Eu não consigo ir até aí, tem muito espaço entre a gente. Eu também não, parece que a gente vai ter que se despedir. A cada hora que passa, estamos mais longe. Fique bem e se cuide, espinossauro, eu sentirei saudade. Fique bem também, Oxalaia. Eu também vou sentir muita saudade. Desde então, Oxalá e Espinossauro não se encontraram mais. Seguiram cada um seu caminho. Essa peça, ela representa a deriva continental, né? Que vem ocorrendo desde o surgimento das massas rochosas, desde o surgimento das grandes massas rochosas que formam os continentes. E de um jeito lúdico a gente procurou trazer um dinossauro brasileiro, o Oxalá quilombense, que eu comentei com vocês aquela hora, e o africano, que é o Spinosaurus aegyptacus. E mostrando que os continentes eram sim juntos e, porque esses animais eles não iam conseguir atravessar o enorme oceano Atlântico que a gente tem nadando, né? E vale ressaltar também que a peça que a gente fez, ela não trabalha nem um pouco a realidade. Isso quando se trata do tempo, né? Porque esses processos duraram milhões e milhões de anos, sendo imperceptíveis para qualquer tempo de vida de qualquer ser vivo que já passou pela Terra. Isso para chegarmos nos continentes que a gente tem hoje. Mas com a ciência, nós podemos dizer que com certeza já estivemos todos juntos. E através desses fósseis, desses animais, quanto de plantas, e também através das semelhanças de rochas, de minerais, de solos, e, enfim, né, dos continentes, que se tocavam antes da separação por completo. Aí a gente vai trazer agora para vocês algumas coisas interessantes, né? Aqui no Brasil, a gente está dentro de uma placa tectônica maior, que é a placa sul-americana, que é essa plaquinha azul que está aí em destaque, a gente está ali no meio, Brasil. E é por isso que a gente não tem vulcão, montanha, terremoto, tsunami. É por isso que a gente não tem isso, porque a gente não está em nenhuma divisa da placa, a gente está dentro dela. Mas em contrapartida, no Japão, eles têm terremoto praticamente todo dia. Porque eles ficam bem na divisa das placas eurasiana, das placas das Filipinas e do Pacífico. Por isso sempre ocorrem esses fenômenos geológicos lá. E aí está a representação no slide. E é isso, gente. Aí a gente vai mostrar para vocês agora um videozinho animado sobre como foi a deriva continental até chegar nos dias de hoje.
é isso, a gente espera que tenha ficado bom, que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, gente. Até breve.